Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos da Bitget, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma previsão de preço do Bitcoin, que virou matéria na BMC News. A gente vai falar sobre altcoins que estão em momento de dar entrada, então alertazinha de trade, de call aí que vocês tanto gostam. E bom, vamos lá, vamos para o gráfico, vamos ver o que o mercado está nos proporcionando nesse momento. Começando pelo nosso queridíssimo Bitcoin. Vocês estão vendo aqui umas linhas brancas, uns canais, um monte de coisa aqui no meu gráfico. O que é isso? Primeiro, bota aí no Google Fernando Pereira BMC. Aqui ó. Fernando Pereira BMC, última matéria que foi ao ar hoje, matéria que eu escrevi lá para BMC. O Bitcoin chegará a 47 mil dólares. Mas quando? A análise que eu vou falar aqui para vocês é baseado nessa matéria, então eu vou resumir essa matéria aqui para vocês, mas quem quiser ler por escrito é só pesquisar aí que vocês vão achar. O que eu trago aqui no nosso queridíssimo Bitcoin? Primeiro, vamos analisar a movimentação que o Bitcoin fez em 2021. Durante 2020 e 2021, para ser mais específico. Acho que a gente pode colocar aqui no gráfico diário. Legal de se observar. No semanal aqui mesmo. Acho que no próprio semanal dá para ver bem isso daqui. O que o Bitcoin fez? Nesse momento, em 2021, o Bitcoin estava descobrindo novas máximas, né? A gente estava em máxima histórica. A gente havia rompido aqui o nosso antigo topo anterior, que era em 19 mil dólares, 19 e 20 mil dólares lá em 2017. Estava rompendo novas máximas, descobrindo novos preços. Consequentemente, novas zonas de suporte e resistência. Regiões de preço onde investidores entendem que é uma boa zona de compra ou de venda. A gente utiliza da análise técnica para buscar essas zonas, mas muitos players, e tenham isso na mente, muitos players institucionais nem sequer utilizam gráfico, você acredita? Mas com o auxílio do gráfico a gente consegue chegar nos mesmos pontos que eles. Mas eles utilizam de cálculos matemáticos para encontrar preço. Gráfico é preço. Então eles encontram zonas de preço independente se ele vai utilizar gráfico, que é a forma que a gente utiliza, porque nós somos grafistas, ou se vai fazer cálculos matemáticos para encontrar preços. Basicamente, o que são esses cálculos? São zonas onde o lucro já está adequado e ele começa a distribuir esse lucro, ou zona onde ele pode voltar a acumular. São basicamente cálculos que esses players fazem para entender se aquele preço é uma zona de compra ou de venda, se é um suporte ou se é uma resistência. Então, basicamente, a gente consegue utilizar do gráfico para chegar nesses mesmos pontos. E quando o mercado foi atingindo novas máximas, nós encontramos alguns pontos aqui no gráfico. Pausa técnica que chegou o meu dogão. Momento propaganda gratuita. Se você mora em Sorocaba ou Votorantim, peça esse dogão aqui que é bom demais. No! Ai, que delícia! Voltei e não lembro o que eu estava falando. Enfim, não lembro, né? Mas acho que eu já comentei aqui sobre os cálculos que são feitos para atingir essas regiões de preço que a gente vê pelo gráfico. Conforme a gente foi atingindo máximas históricas, a gente foi descobrindo quais são esses pontos. Pontos que virariam suporte e resistência, baseado na oferta e na demanda existente ali. E o interessante aqui é que esses pontos formam um canal. Tendências são canais. Todas as tendências são canais, né? Então a gente chegou aqui, por exemplo, numa zona próximo de 37, eu coloquei uma linha aqui, mas algo que vocês podem fazer é deixar essa linha bem grossa. Por quê? Esse 4 ainda nem é tão grossa, né? O ideal é vocês... Eu não gosto muito de traçar suporte e resistência por causa disso, eu gosto de pegar zonas. Então, por exemplo, essa linha aqui, ó, vamos dobrar ela e fazer uma zona. Aqui, ó. Uma zona. Por quê? Porque é uma região de preço e não um preço específico, tá? Uma região de preço aqui mais ou menos desse tamanho aqui. Legal.
Então a gente chegou numa região de preço aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho ainda. Uma região de preço próximo aqui de 38, mais ou menos, onde houve um aumento de oferta. Uma região de preço aqui próximo de 31, onde houve um aumento de demanda. Uma região de preço lá em próximo de 60, onde houve um aumento de oferta. Uma região de preço próximo de 48, onde houve um aumento de demanda. Novamente a resistência lá em 60. Depois foi lá para 65. Enfim, regiões de preço onde houveram ofertas e demandas. E o mercado, ele tem memória, porque os investidores possuem memória. Então, se no passado 31 foi marcado, foi calculado como uma boa zona de compra, lá no futuro também será. Quando o preço voltar para aquele preço, os mesmos investidores que compraram aqui voltarão a comprar, provavelmente. E assim que são feitos os suportes e resistências que vocês costumam traçar no gráfico. E bom, naquela situação de máxima histórica, por meio deste canal, conseguimos chegar nesses pontos de suporte e resistência. E quando o mercado reverteu, ainda em 2021, no meio de 2021, a gente retestou todas essas zonas como suporte e resistência novamente. Perceba aqui a movimentação dentro dessas zonas. Por quê? Porque o cálculo que já foi feito no passado, ele é reutilizado em todo o momento do mercado. As zonas onde foram determinadas boas zonas de compra, de venda, vão ser pro resto da vida. Sempre serão negociadas ali. E aqui a gente encontrou essas zonas. Depois o preço reverteu lá para o meio de mais para depois de julho, segundo semestre de 2021. Novamente todas essas zonas aqui foram respeitadas, que vamos subir mais um pouquinho aqui a zona. Ficar mais bem desenhadinho aqui, olha que bonitinho. Então perceba todas as zonas sendo respeitadas novamente no mercado. E quando o mercado reverteu lá para 2022, final de 2021, novamente todas as zonas sendo respeitadas. A gente perdeu o fundo e novas zonas foram traçadas, novas regiões de preço, novos cálculos foram feitos e aqui foi identificado novas zonas de compra e venda, novos suportes e resistências, até que a gente saiu desse canal. Isso aqui é interessante observar também. Geralmente uma tendência ela muda quando o preço sai de um canal no gráfico semanal. Então no gráfico semanal, se o preço saiu de dentro desse canal de alta, provavelmente ele vai reverter. Se ele saiu de dentro do canal de baixa, provavelmente ele vai reverter e por aí vai. O mercado ele movimenta na forma de canais. E aqui ele saiu do canal de baixa e novamente começamos um canal de alta. Novamente todos os suportes e resistências sendo respeitados no mercado. E perceba que a gente está numa zona aqui agora onde existiu e sempre existirá uma oferta no mercado, uma pressão vendedora. Se o mercado entendeu que aqui era uma zona de venda, que aqui era uma zona de venda, que aqui era uma zona de venda, o mercado voltará a vender aqui. E no momento estamos nessa zona. Além disso, estamos na superfície inferior do canal, o canal que marca tendências. Então aqui, essa zona que a gente está entre mais ou menos aqui 38, 39 por aí, é uma resistência muito forte no mercado, é uma resistência marcada historicamente. Sempre houve aumento de oferta aqui nesse ponto. O mercado entende que aqui é um bom ponto de venda de Bitcoin e vai vender Bitcoin aqui. Porém, notem que estamos na superfície superior, do canal de alta, ou seja, estamos o mais longe possível de uma reversão. Por quê? Quando que acontece uma reversão de tendência? Quando o preço rompe o canal de alta para baixo, quando ele perde a superfície inferior do canal. Aqui começa a tendência de baixa. A gente ainda está no canal superior. Então a gente só pode falar em tendência de baixa, em bear market, um mercado voltando a cair drasticamente, quando e se a gente perder essa
superfície aqui do nosso canal, a gente perder essa zona aqui, ó, esse suporte que consequentemente o preço sairia desse canal. Até lá, nós simplesmente estamos movimentando dentro de um canal. Então, o que eu acredito? Ó, que aqui vai ter um aumento de oferta que pode ser grande o suficiente para levar o preço para a próxima zona de compra, que está próxima aqui de 32, ou, e muitas vezes, ele recua somente até metade do canal, que está marcado por essa linha tracejada aqui no meu gráfico. Então, ele poderia fazer um pullback aqui até mais ou menos 35 e já romper esse canal. E buscar a próxima zona, que fica lá próximo de 47, 48, por aí. Ok? Além disso, nós sabemos que aqui é alvo de Fibonacci, né? A gente já fez essa análise várias vezes, que nessa cunha aqui houve uma acumulação e a partir do rompimento dessa cunha, ou seja, dessa linha aqui, dessa resistência, todos os investidores que compraram aqui estão positivos, então eles já começam a calcular a sua distribuição, a sua zona de venda, e olha onde a gente está agora. Próximo de um alvo de realização de lucro, que é o 161,8. Então o preço ele poderia tranquilamente caminhar aqui dentro desse canal, né, dessa superfície superior do canal, chegar aqui no nosso alvo e aí recuar para um alvo mais baixo. Então existem diversas análises que a gente pode fazer aqui, diversos movimentos que a gente pode fazer, mas o que a gente sabe no mercado é que a gente está próximo de uma zona de aumento de oferta, uma zona calculada no passado, onde vendas acontecem. Ou seja, o que eu faço agora? Eu compro Bitcoin? Não. Comprar Bitcoin você está no pior momento possível agora. Por quê? Porque você está na extremidade superior do canal e numa zona calculada onde oferta existe, também conhecida como resistência. Em paralelo a isso, se a gente muda, por exemplo, para um gráfico diário, a gente vê o preço fazendo aqui uma formação de triângulo ascendente de baixa, que tentou romper no dia de hoje, o mercado acabou de fechar 9 da noite, né, 9:01, não conseguiu romper ainda. Então, o mais provável aqui, tá? Probabilidade maior é que essa cunha, esse triângulo, seja rompido para baixo. A gente pode até ter uma busca de liquidez aqui nessa zona de oferta, que a gente está chegando aqui agora, né? Um paviozão aqui para cima e depois ele volte a cair. Então é muito arriscado você comprar aqui agora nessa zona. Eu não aconselho. E em paralelo a isso, a gente tem altcoins que já estão mostrando sinais de venda. O Bitcoin, por enquanto, ele só mostrou um sinal de cansaço de compra, não mostrou um sinal de venda, claro. Mas algumas altcoins já mostraram esse sinal, como, por exemplo, a nossa querida Cardano, né, que foi uma DVAP. Se você não sabe o que é DVAP, ou você ainda não viu essa análise de Cardano, é só ver o último vídeo que eu postei aqui, que é sobre essa análise de Cardano. Então a gente está vendido em Cardano, né? A gente vendeu aqui, a gente está até um pouco negativo, ou seja, se você ainda não entrou nessa venda, você acredita que aqui pode ser uma boa venda também, aconselho você a assistir o último vídeo para entender a análise. Pode ser um bom momento para entrar numa posição shortada de Cardano, por exemplo, né? Lembrando, stop aqui em cima, tem que ter o stop nessa operação, claro, porque a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer. A gente calcula a maior probabilidade, mas sempre existe a probabilidade de acontecer o mercado. Mas, por exemplo, esse trade de Cardano é um trade que eu estou vendido nele, que eu estou confiante. Essa mesma análise de Cardano é uma análise que deu um lucro bem legal para a gente hoje, só que não está em frame menor. Para quem está lá no grupo de sinais, sabe que a gente vendeu aqui SEI hoje, essa moedinha aqui no gráfico de 4 horas. A gente viu esses mesmos sinais que a gente chegou na Cardano, a gente entrou shortado em SEI aqui, em 0.2743, pegou nosso primeiro alvo em 0.2585 e está indo agora para o nosso segundo alvo. Vai pegar ele já já, se já não pegou, acho que ele já pegou, né? Ah não, ó, quase pegou, o meu alvo está aqui, ó, minha parcial está aqui, muito próximo aqui desse alvo. Então são altcoins que já estão mostrando cansaço, já estão com suas operações abertas. Essa de SEI agora é tarde para entrar, tá? Lembrando, já está no segundo alvo, a gente já realizou lucro e está indo realizar lucro de novo aqui no segundo alvo. Vai bater uma segunda parcial, não consegue entrar, mas a Cardano é um trade que ainda dá tempo. E que no meu ponto de vista, provavelmente ela vai entregar uma queda boa ainda, né? Meus alvos para Cardano estão lá embaixo. Eu acredito que a gente pode vir pelo menos aqui para 0.327. Então a mensagem que eu quero passar aqui é que o Bitcoin provavelmente ele vai romper esse canal.
aqui para cima. Em algum momento ele vai sair dessa zona e vai buscar a próxima lá em 47. O que a gente precisa saber é se ele vai fazer um pullback curtinho e já fazer isso aqui para metade desse canal, ou se ele vai fazer um pullback um pouco maior para nossa última zona, também conhecida como suporte, e aí sim ir lá para cima. Para mim, esses são os dois cenários possíveis do Bitcoin para esse momento. E perceba que nos dois cenários a gente tem um recuo, independente se for um recuo mais curto ou um recuo mais longo. Por isso que eu não aconselho comprar Bitcoin agora. Ah, ele pode estourar aqui esse canal para cima, por exemplo, e dar essa paulada? Pode acontecer, mas é muito raro. A gente viu aqui diversas situações no mercado desde 2021, onde isso nunca aconteceu. E eu particularmente não acredito que isso vá acontecer agora. Eu estou vendo o mercado um pouco cansado, que deve trazer um recuo em breve. A gente ainda não viu uma DVAP, um sinal claro de venda para a gente entrar shortado no Bitcoin, mas outras moedas já deixaram esse sinal, ok? Mas é importante ficar de olho, porque o Bitcoin ele pode entregar esse sinal, né? O que faria eu vender Bitcoin, por exemplo? Ele vinha aqui buscar essa liquidez e depois romper para baixo, aí a gente pode buscar por operações shortadas, que é exatamente o que a Cardano fez aqui, né? Exatamente esse movimento aqui no Bitcoin. Mas, por hora, estou olhando para short, tá? Estou olhando para short em algumas altcoins, como eu disse, fizemos na SEI hoje. Para quem está lá no grupo do sinal, eu mandei a call de manhãzinha, surfou essa operação durante o dia. Estamos nessa operação aqui de Cardano. Então estou olhando, estou com uma visão um pouco mais negativa para essa semana, principalmente para altcoins, ok? Para o Bitcoin já vejo ele cansado, não compro. Altcoins já estou pensando em venda no curto prazo. Lembrando, operações de curto prazo. Toma cuidado, o mercado pode acontecer qualquer coisa, ele pode sim romper isso aqui para cima quando está entregando mais altas, mas a gente opera probabilidade. Essa probabilidade maior é de um rompimento aqui para baixo, é por isso que estamos vendido nesse momento. Espero que esse vídeo tenha dado uma clareada para você. Eu sei que tem muita gente com vontade de comprar Bitcoin agora, com medo dele explodir para cima, mas é algo que eu não faria e não aconselho nesse momento de mercado. Valeu? Até a próxima. Essa semana eu tô aí de volta com vocês. Ah, e não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal também.